Ó, independente da marca, os aparelhos que têm corrente diferencial vão ter todos esses parâmetros aqui. Se vocês quiserem pegar caderninho para anotar, é bom. Porque esses valores, vocês precisam entender como é que eles funcionam, como é que a gente tem raciocínio eles, tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher a corrente. Então aqui tem escrito corrente, eu clico até aparecer o botão e vou até a corrente interferencial. Aqui. Agora interferencial ele vai me dar duas opções, interferencial tetrapolar e interferencial bipolar, tá certo? Quando a gente fala tetrapolar é porque eu quero utilizar 4 eletrodos, canal 1 e canal 2. Quando eu quero utilizar o bipolar, que é esse daqui, aí eu vou utilizar somente canal 1, 2 eletrodos, tá certo? Quando é que eu escolho tetrapolar? Quando eu escolho bipolar. De uma forma muito simples, é onde cabe 4 eletrodos, onde cabe 2 eletrodos. Por exemplo, se você pegar o hálux, não cabem 4 eletrodos ali, mas o que você quer é o hálux. Então vai bipolar, entendeu? Preferencialmente, sempre corram para o tetrapolar, porque ele consegue gerar um efeito de interferência melhor. No bipolar, sai o que a gente chama de resultante. Então, ou seja, já é uma corrente que não vai conseguir ter a penetração que a outra conseguiria ter, mais focada, tá certo? Beleza, então vamos escolher aqui o tetrapolar e vou dar o OK. Beleza, tudo certo, escolhi o interferencial agora. Vou para os próximos parâmetros. Frequência portadora. Estão vendo aqui o nome? Na frequência portadora ele vai me dar duas opções, ou é 4.000 ou 2.000 Hz. Foi o que eu falei, exatamente o que eu falei lá. Quando é que a gente escolhe 2.000? Quando a gente imagina que a gente vai tentar dar algum efeito mais para o motor, e 4.000 quando a gente não tem nenhuma intenção de que ele seja motor ou mais o sensorial mesmo. Então eu escolho aqui 2.000, estou escolhendo aleatoriamente, e agora eu vou seguir para o próximo, que é AMF. Todo mundo lembra do que é AMF? Amplitude modulada de frequência. Mas na prática, vocês lembram que a corrente 2 que vai sair daqui desse canal vai sair já com os 2.000. Só que nessa corrente daqui eu vou poder botar de 2001 a 2000. Vamos ver até onde esse aparelho leva. Se ele leva até 250 ou até 150. Esse aqui só vai até 150 e está tudo certo. Porque daí em diante não há uma diferença grande, importante de um para o outro. Então alguns aparelhos podem vir de 1 a 150 ou de 1 a 250. Tanto faz. Tá? O que importa agora é o raciocínio que vocês vão ter. Vocês querem utilizar a AMF baixa, de uma 10 Hz aproximadamente ali, que a gente tem o mesmo raciocínio que a gente teria com o TENS, ou a AMF alta. A AMF alta a gente já considera a partir de 30 Hz, tá certo? E aí a gente poderia usar mais ou menos a ideia da escadinha. 30 Hz, 40 Hz, 50, 60, 80. Quanto mais você aumenta, maior a probabilidade da corrente, da frequência recrutar mais, tá certo? Então, se você pegar um paciente, imagine que se você começar em 50, você vai poder ir para 60, para 80, assim, continuar aumentando. Essa é uma boa forma de raciocínio, tá certo? Entenderam a MF? Vamos simular agora que a gente está com uma pessoa com uma bursite subaracnoidal, bem naquela fase de muita dor aguda, tá certo? Tá aqui. Então a gente colocou lá a frequência, colocou agora a MF. A MF vai ser baseada no agudo ou no crônico? Não necessariamente, embora vocês vejam isso lá na aula. Porque hoje a gente já tem a ideia de que a MF baixa é indicada tanto para caso crônico quanto para caso agudo, e a MF alta também. Crônico ou agudo, depende daquilo que o paciente responder melhor. Lembrando que são mecanismos de analgesia bem diferentes. Vou escolher aqui a MF alta, vou botar 90 Hz, tá certo? Ok, vamos seguir agora, confirmo. Vou agora para o próximo parâmetro, e esse eu não falei ainda, eu quero que vocês prestem atenção. Opa. Delta AMF. Delta vem de variação. Variação da AMF. O que é isso? É um valor que nós vamos colocar aqui, que ele pode ser de 1 a 100 Hz. Vai, meu filho. De 1 a 100. Onde ele vai dizer o seguinte:
Ok, você definiu a MF lá em quanto? Foi em 90, não foi? Então o valor que você botar aqui, ele vai ficar indo e voltando para esse valor. Se eu botar 100, não vai fazer sentido nenhum. Porque eu botei 90, ele vai para 190? Não vai. Então deixa eu botar aqui o valor que eu quiser que fique variando. 40 Hz. Eu quero que ele fique variando de 90 até 130 e volta. Entenderam? Essa variação da MF. Então ele vai de 90 até 130 e volta. Se eu botar 50 aqui, aí ele vai. Quando ele está lá em cima, aí ele vai para baixo. Porque ele não tem mais para onde ir. Aí ele vai para baixo. Isso o aparelho automatiza tranquilamente. O que é que ele quer? Ele quer variar. Ele vai variar o quanto você mandar. Se você não mandar nada aqui, deixar no zero, zero de variação. Ok? Mas qual é a lógica de se variar? Qual é o pensamento de se variar? A lógica é muito interessante. Evitar a acomodação neural. Toda vez que eu pego um aparelho e coloco a frequência para ficar aumentando e diminuindo, eu permito que o paciente perceba por mais tempo. Tá? Evite aquela sensação de acomodação, que aí eu tenho que ir lá e aumentar. Então, a variação está nesse intuito, de melhorar até a performance da eletroestimulação. Então, minha recomendação forte é que vocês coloquem algo em torno de 30% a 50% de variação, porque aí vocês conseguem evitar boa parte desse efeito de acomodação. Impedir nunca, porque é um fenômeno físico, tá? A gente nunca vai impedir, mas a gente vai atenuar. Então, eu vou botar aqui uma variação de 30 Hz. Precisa ser exato? Não. Percebe que não há nenhuma trava. O valor que eu quiser botar, eu coloco, sem problema nenhum. E confirmo. Agora, olha que interessante. Ele vai partir de 90 e vai até 120, que eu botei 30. Mas ele vai fazer isso como? Vai fazer subindo lentamente, descendo lentamente, ou ele sobe de vez, para de vez. Eu não falei isso para o aparelho ainda. E o aparelho vai me perguntar agora, com esse parâmetro aqui, ó. Sloop. Sloop, não é Snoopy, é aquele cachorrinho do desenho que vocês todos lembraram agora, na hora que eu falei, certo? É Sloop. Sloop é volta, é ciclo, tá? Bom, e esse ciclo aqui, esse parâmetro, nós podemos programá-lo de 3 formas. A primeira é 6 segundos aumentando e 6 segundos diminuindo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar de 90 e vai levar 6 segundos até chegar a 120. E de lá ele vai levar mais 6 segundos para voltar a 90. Entenderam? Numa situação onde o paciente vai fazer pela primeira vez, nunca experimentou, 6 segundos é mais agradável. Porque, ó, sobe lentamente, desce lentamente. Qual é a outra opção que ele vai me dar? 1 segundo aumentando, 5 segundos se mantendo e 1 segundo descendo. Então já é mais intermediário. Pô, não é 6 segundos aumentando. É 1 segundo subindo, 5 se mantendo no ar e 1 segundo descendo. Então, isso daí mais ou menos não é tão confortável, é um pouco menos confortável, tá? E a última opção é 1 para 1. Já é 1 segundo 90, 1 segundo 120. Não é 1 segundo subindo, 1 segundo descendo, não. É 1 segundo 90, 1 segundo 120. Então ele muda bruscamente. Então, se vocês olharem essa mudança abrupta, alguns aparelhos vão trazer como se fosse um desenho de um quadrado. Está em 90, 120, 90, 120, 90. Não quadrado, é como se fosse um degrau e volta degrau, um degrau, volta degrau. O outro um desenho de uma pirâmide, né? Que é o de 6 em 6. 6 segundos aumentando, 6 segundos descendo. E o outro desenho de um trapézio. 5, 1, 5, 1. Ok? Sim. Então alguns aparelhos vão trazer o desenho, não vão trazer esse número daqui, mas o significado está o mesmo. Então considere o seguinte: 6 para 6 altamente confortável, 151 intermediário e 1 para 1 desconfortável. Beleza? Então vou deixar confortável aqui, 6 para 6, ok. Então praticamente já vi todos os parâmetros agora, só falta programar o tempo. E o raciocínio do tempo é idêntico ao raciocínio que a gente vai fazer para o TENS. Quanto tempo de aplicação ideal? Nossa, no mínimo 20 minutos aí. Mas 20 minutos significa que é o ideal para a maioria das vezes? Não. Pode ser que às vezes eu precise aplicar até 1 hora. Mas vai depender exatamente do meu paciente, das condições que eu estou aplicando. Mas em média, 20 a 30 minutos é onde engloba a maioria das coisas que a gente faz. Tá? E aí eu vou programar aqui o tempo. Opa!
Imagina você colocar 30 minutos para o paciente e dizer para ele, ó, você fica aí paradinho, que aí agora eu vou fazer outras coisas aí, você vai ficar aí parado. Pô, 30 minutos na hora que você está ali na lida com o teu paciente é muito tempo, velho. É muito tempo. E cada vez mais tem surgido técnicas onde a gente vai fazer de forma dinâmica. A gente faz de forma dinâmica com o TENS, faz de forma dinâmica com a interferencial também. É extremamente possível isso, tá certo? Não há nenhum problema, muito pelo contrário. Isso tem se mostrado até mais efetivo no dia a dia do que simplesmente fazer de forma estática o paciente ali parado. Quanto mais a gente associar a eletroestimulação com outra técnica, é melhor, tá? Não preciso mexer em mais nada, gente. Só agora ligo. Quer dizer, antes de ligar, vou pegar agora. Alguém bota o braço aqui assim, para sair bem Alguém bota o braço aí, só para aparecer aqui. Alguém bota o braço assim, né? Pronto. Não vou dar choque não, vou só simular. Viu? Então você vai pegar aqui, ó, o canal 1. Pena que os dois são muito parecidos, eu queria que fossem de cores diferentes. Vou pegar assim, por exemplo, canal 1. Vou colocar assim. Nossa. Deixa eu fazer de um jeito que fique legal. Vou colocar assim, canal 1 assim, tá? E vou pegar... Pega aqui o canal 2. E coloco fazendo um X aqui, tá certo? Aqui e aqui. Beleza. Eu só não falei que eu vou te riscar. Alguém me dá um piloto aí? Você ficou sabendo agora, né? Ótimo, maravilha. Isso vai ficar no... Gravado de forma didática, vai ser maravilhoso isso. Tem piloto? Não, a gaveta tá trancada. Tem problema, eu risco de caneta. Ótimo, não precisa nem pedir. Pode mesmo? Então, ó, a corrente 1, ela tá aqui, ó. Ela tá vindo aqui. A corrente 2 não tá nem riscando. Bom, não tem nada não. É só entender. E vai chegar a uma zona de interferência, mais ou menos aqui, nesse ponto. Então, ponto-alvo tem que ser central a posição dos eletrodos em X. Tá? É mais ou menos o mapa da mina mesmo, aqui que eu tô achando, tá? Tem que colocar os eletrodos posicionados em X para que eu consiga gerar a zona de interferência. Agora não pode um eletrodo estar coladinho e o outro tá tão distante, porque eu mudo o ponto exato que eu quero. Tá? Mas não é necessariamente um ponto, é uma zona de interferência. Só que essa zona de interferência, em alguns pacientes, eu preciso de uma área maior de alcance. E aí, alguns aparelhos vai trazer uma nova função, que é, você escolheu o tetapolar, beleza, show. Mas a área é grande ou a área é pequena? Se a área for grande, talvez o tetapolar sozinho não resolva. Eu vou lhe dar uma ajuda. Eu vou colocar aqui o que a gente chama de tetrapolar automático. E que bagaça é essa? A bagaça é o seguinte, ele vai pegar canal 1, vai dizer que canal 1 e canal 2 vai ficar trocando. Aí ele vai ficar revezando. Canal 1 passa a ser canal 2, canal 2 passa a ser canal 1. Então, aqui, a zona de interferência está aqui, daqui a pouco está aqui, daqui a pouco está aqui, daqui a pouco está aqui. Por quê? Porque os eletrodos estão automaticamente sendo mudados de posição, tá? Aí eu não consigo desenhar aqui. E aí você vai calcular por quadrante, ele vai varrer o quadrante. Ele vai varrer o quadrante. É, mas a pena que não está riscando aqui. Vocês vão ver isso na aula. Ele vai gerar aqui mais ou menos um quadrantezinho. E em cada quadrante desse, ele consegue varrer uma área maior dentro de cada quadrantezinho desse. Como eu queria riscar, velho? Alguma caneta. Testa a caneta, professor. Não, mas não é a caneta. Mas Eu por isso acho que que aqui minha mão que é ressecada. É? É. Tá, Pode ir. mais um pouquinho. Vai fazer cócegas. Não, não vai mesmo. Eu já estraguei a caneta da... Não tem problema não. Vai ter lá no vídeo, vocês já vão entender que... Vai, teste. Não, aqui aqui na Tenar. Não vai dar certo. Não. Acho que é caneta mesmo. Já fugiu da didática aí, já fugiu da didática, não tá mais casando do jeito que eu queria, então já foi, já perdeu a graça. Pronto. Ó. Aí, ó. Fiz aqui, tá certo? Quando ele fica automático, é como se ele se criasse aqui agora uma mudança, entendeu? Então tem hora que ele tá retinho assim e tem hora que ele está mais aqui assim, entendeu? Tem hora que ele está mais retinho assim, tem hora que ele está mais pulsado aqui. Então ele aumenta a área de atuação da corrente. A grande vantagem do tetapolar automático é criar essas zonas maiores,
Então é como se os riscos aqui ganhassem mais espaçamento. Então eu aumento a área de atuação de cada uma dessas correntes aqui. Isso é legal, porque eu consigo pegar áreas maiores. Aí uma vantagem em relação ao TENS, que é pegar áreas maiores que o TENS já começa a perder um pouco dessa capacidade. Então esse é um ponto positivo. Tipo, não é tudo identicamente. Então tem de fato uma explicação lógica que diz assim, pô, se a área é muito grande, então cabe a corrente diferencial, que eu pego eletrodos maiores e aumento a área. Mas lembra da mesma explicação da densidade de corrente? Eu já falei isso para vocês aqui? Não, né? Olha aqui agora, estou pegando aqui o eletrodo, está pegando bem aqui? Esse eletrodo é um eletrodo, se eu não me engano, de 5 por 2,5, tá certo? Então, esse eletrodo de 5 por 2,5 tem uma área. Dentro dessa área, a corrente vai passar. E aí gera uma concentração, não é nem o nome certo, concentração, gera uma densidade de corrente. Essa densidade de corrente, em eletrodos pequenos, aumenta. Então, se eu diminuo a área, aumenta a densidade. Se eu aumento a densidade, eu aumento o desconforto. E aí a corrente começa a ficar desconfortável. Qual é o lance? O lance é, se você vai aumentar demais a área, aumente proporcionalmente o eletrodo. Aí é legal que você tenha eletrodos desse aqui, de 2,5 por 5. Você tem eletrodos de 5 por 5, ou e também eletrodos de 10 por 5, ou até maiores. Porque se você for aplicar na coxa, é diferente de você aplicar no punho. E a gente quer usar o mesmo eletrodo, não vai encaixar, pô, não vai ficar uma coisa legal, entendeu? Então, ter a opção de eletrodos diferentes facilita bastante, tá? Entenderam? Sim. Captaram a ideia? Pode desligar aí agora, beleza. Ótimo.